E neste episódio de Portuguese Voices, vamos ouvir as vozes de alguns membros da nossa comunidade. Isto foi uma entrevista que realizei há cerca de 10 anos atrás, quando foi a preparação das festividades do centenário de Fátima e que estivemos em preparativos de fazer um documentário sobre a Fátima nos Estados Unidos e em que tive a oportunidade de entrevistar este casal, Maria da Conceição de Melo e Humberto de Melo. E então vamos ouvir estas histórias que eles nos têm para contar e as suas relações também, neste caso concreto, reflexões cristãs e marianas. E também uma entrevista que fiz com eles há cerca de 20 anos atrás, portanto é quase como 10 anos à parte. E ao mesmo tempo é recordarmos esta memória desta membro da nossa comunidade, Maria da Conceição Ossão, como era conhecida pelos amigos, que faleceu esta semana passada. Portanto, recordando esta memória deste membro da nossa comunidade, vamos ter este episódio. And here we are in this Portuguese Voices episode, and today in a special way we are going to remember and listen to the stories of this couple that I had the opportunity to interview 20 years ago and 10 years ago. And the last one, it was in preparation for doing a documentary that came out later on about Fatima. And so it was a Marian interview that it was made. And probably during the month of May, we are going to show some of those episodes. And the one that was being interviewed, it was based on the presence of Our Lady of Fatima in the United States. So let's listen to this couple and in memory of Sam. Maria da Conceição de Melo e estou aqui nos Estados Unidos desde 1967. O meu pai era muito devoto à Nossa Senhora e a gente todos os dias à noite rezávamos o terço a ela e continuamos isso mesmo quando viemos aqui para os Estados Unidos. Sempre, todas as noites, e continuo sempre todos os dias rezar o meu terço. E duas imagens, Nossa Senhora de Fátima e a Nossa Senhora da Conceição. E eu, como nasci no mês de maio, os meus pais me deram o nome de Maria da Conceição. E lá no mês de maio, e sempre na nossa paróquia, eles faziam as festas da Nossa Senhora. E a gente sempre como família, sempre íamos aí. Eu vim para aqui foi que continuei com a fé. E o meu pai continuou a ter essa fé e levar-nos essa fé. E íamos sempre às festas da paróquia aqui na América e continua a ir e continua a ter muita fé em Nossa Senhora. Nossa Senhora foi um sentimento que é difícil de explicar, não é? Mas foi uma alegria sentir isso. E viver isso, e ver que aliás, que tínhamos aqui uma comunidade que tinha essa fé, e que vivia essa fé, e a minha família, foi uma grande parte disso para mim, que eu tinha 14 anos naquela altura, mas a minha fé continuava. Aquela igreja, foi os portugueses que principiaram aquela igreja, foi, e continua, a nossa comunidade portuguesa continua bem ativa nisso. E depois também a imagem começou a vir para as casas. E a imagem vinha para casas dos portugueses e passava uma vez por ano por nossa casa. Sim, foi em 1985 que fomos lá e tivemos a oportunidade de ouvir missa no domingo lá. E também fiquei muito comovida só estar a passear naquele lugar. Comovida. Sentia aquela fé fervente dentro de mim.
Foi em 1990, estava numa idade bem nova, só tinha 37 anos nessa altura, com uma filha com 4 anos, uma filha com 9. E foi a fé que eu tinha, e o meu pai, principalmente o meu pai, e toda a minha família e amigos que pediam sobre a intercessão de Nossa Senhora Fátima para esta cura. E através de médicos, de enfermeiras, sempre pedi a Nossa Senhora que trabalhasse através deles. E o médico não me dava um ano de vida. E eu, com a minha fé, com Nossa Senhora, fui curada, que agora estou há 20 anos, não tenho essa doença. 20 anos. E eu tinha muitas pessoas rezando para mim. E nós rezávamos o nosso terço, o meu pai vinha à nossa casa e a gente rezava sempre a Nossa Senhora. E eu, quando ia receber os meus tratamentos, sempre punha-me nas mãos de ela, que ela intercedesse para mim, para mim. Eu ia com o meu terço, e enquanto recebia os meus tratamentos, sempre tinha o meu terço na mão. Sempre. Eu tinha tanta fé que eu sabia que Nossa Senhora estava tanto fervente dentro de mim, que eu pus as minhas mãos, a minha vida nas mãos dela e de Deus. E dizia: Deus, será o que tu quiseres. No dia que eu fui tirar o meu peito, antes de ir para o peito, eu pedi que viesse um padre. E o padre veio, deu uma benção, e eu aí meditei e pedi a Deus que trabalhasse através dos médicos e através das enfermeiras que estavam me tratando. Quando ia aos meus tratamentos químicos, eu pedia a Deus que a Nossa Senhora de Fátima e que todos estes tratamentos que fossem para o meu bem. E eu fechava os meus olhos e naquele momento eu completamente já estava a Deus e a ela. Eles chamaram-me e disseram-me que havia ao meio-dia, penso que foi, não esquecer bem a hora, que eles iam ter uma festinha que iam coroar a Nossa Senhora. E eu fui, e eu não sabia, e quando eu cheguei lá, eles disseram que tinham escolhido a Sara, que era a minha filha mais velha. E entretanto aí fiquei muito emocionada, porque foi ela que foi escolhida. E quando ela vi ela pôr aquela coroa em Deus, a Nossa Senhora, eu não podia conter-me as minhas lágrimas, porque eu estava tão emocionada com aquilo. E diz: Nossa Senhora, porque eu sempre pensava que não ia ver as minhas filhas viver, e eu dizia: como ela põe essas flores na tua cabeça, faça com um dia que eu possa ver ela se casar, ou até a fazer acabar a sua escola, e que eu esteja aqui para ver isso tudo. E estou aqui e tenho visto isso tudo. Ela casou e eu não pensava que ia chegar esse dia. E quando ela foi levar o serramo à Nossa Senhora, recordou-me no momento que ela coroou Nossa Senhora, naquele dia. E no dia do casamento, quando ela foi levar as suas rosas, e disse: graças a Deus, Fátima, tu és poderosa. Continuo com as minhas orações e continuo a agradecer à Fátima, a Nossa Senhora de Fátima e a Deus por tudo as graças que eu tenho recebido e para a graça de eu ainda estar aqui viva hoje, porque eu vejo que eu sou um milagre. Sou um milagre. Até os próprios médicos dizem que eu sou um milagre. E o milagre eu acho que veio da Nossa Senhora. E da fé que eu tenho, continuo a ter dela. E muitas vezes vou à igreja, vou buscar uma vela, vou pôr a ela e sento-me meditando a ela. Eu nunca me deito, senão eu tenho uma estátua dela na minha mesa e à beira da minha cama. Quando falo em Nossa Senhora, parece que ela me dá tão fé que eu não, parece que nem posso parar de falar sobre ela. Eu sinto aquele fogo dentro de mim, da fé que eu tenho por ela, por Deus. O meu nome é Humberto de Melo e cheguei aqui em 1976, portanto há cerca de 34 anos. E venho dos Açores, Ilha Terceira, freguesia das 12 Ribeiras. Depois, quando cheguei aqui, primeiramente a família da minha futura esposa tinha uma relação com Deus e com Nossa Senhora, portanto
mais ou menos o que eu também penso na minha vida em que cresci em Portugal, não é? Fui envolvido com uma dimensão ligada a Deus e à sua mãe. Portanto, foi relativamente fácil nesse sentido aceitar um ambiente em que não só vimos para aqui pelo aspecto temporal, mas também continuar a crescer espiritualmente. Claro, aqui eu conhecia ainda mais, mas já a conhecia lá nos Açores. Éramos da mesma freguesia e, claro, já nos conhecíamos relativamente bem. Eu vim por várias razões. Primeiro, já tinha aqui a família minha, irmãos em Half Moon Bay, o meu irmão Jorge, e, portanto, como eu já conhecia lá também a minha futura esposa, tudo se alinhou nesse sentido. Portanto, foi um sinal de Deus nesse sentido. Pois quando nós somos novos não pensamos muito que o sofrimento, o desgosto acontecem. Então, quando nos aconteceu isso em nossa casa, em que a minha esposa ficou com cancro, é um choque, é muito difícil. Acredito que seja muito difícil para ela, porque vai através do sofrimento e dos tratamentos, etc. Mas também para aquele que a acompanha. É um sofrimento diferente, mas muito profundo. E, claro, nós como cristãos que somos, acreditamos em Deus, temos esta relação, esta dimensão com Deus, e Ele nos diz no Evangelho: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, procurai e achareis. Portanto, nós pensamos nisso e dizemos a nós próprios, este é também um momento de bater, de pedir que Deus esteja presente na nossa vida nestes momentos difíceis. E, claro, como devotos de Nossa Senhora que somos, nós os portugueses, também temos essa dimensão de pensar a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus Cristo, também está envolvida de alguma maneira na mensagem do Evangelho. É só pensar nas bodas de Caná. Ela disse aos empregados: fazei o que o meu filho vos disser. Portanto, a sua missão continua a mesma neste dia a dia em que passamos. É que ela nos pede que sigamos aquilo que Jesus nos pede. E por conseguinte, eu vejo esta devoção à Nossa Senhora muito importante, é nesse sentido, é na medida em que ela nos chama a pensar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, que são muito simples, não é? Qual é a mensagem de Fátima? É que nos convertemos, ou convertamos, façamos a paz, pois o Evangelho é isso também. Por duas palavras, amar a Deus e amar os outros, a fazer a paz. Eu penso que quando ela ficou com a sua doença, ela passou por várias fases. A fase de não aceitar, até uma fase de compreender até certo ponto porque é que o mal, o sofrimento existe. E eu penso que foi nesse momento que as pessoas que são cristãos, que são devotos de Nossa Senhora, não é? Se uniram e várias pessoas pediram por ela, pediram a Deus que fizesse milagres. E quais são os milagres que nós esperamos quando nós estamos doentes? É que haja pessoas à sua volta que façam um suporte a ela, outras pessoas como os médicos, os enfermeiros, que sejam capazes de fazer o que é possível para que a pessoa se sinta melhor, seja curada, se for possível. E por conseguinte, tudo isso são os milagres que nós vemos, e não só a minha esposa, mas os milagres que nós vemos dia a dia acontecer por tantas pessoas por esse mundo fora, em que Deus atua através das pessoas.
Nós tínhamos Deus na nossa vida e fizemos da nossa vida como que imbuídos pela vida de Deus nesse sentido. Aceitar que Deus está na nossa vida, que Deus tem o seu plano, e que nós temos a nossa missão também através do sofrimento, através da doença, que é um facto que todas as pessoas geralmente passam. A minha filha mais velha estava na escola de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Artígia, e anualmente eles têm uma cerimónia, uma coroação de Nossa Senhora, não é? E escolhem uma pessoa à sorte da escola. E por coincidência foi a nossa filha que foi escolhida para coroar Nossa Senhora. Portanto, foi assim uma coincidência que nos falou no nosso coração, que nós sentimos a presença de Deus, da sua ação na nossa vida e em especial através deste sofrimento. Ficamos contentes, naturalmente, cheios de esperança, e a nossa fé também aumenta nesse sentido. A meu ver, o milagre da cura não foi só quando o médico diz você agora está bem, pode viver vários anos, viver como uma pessoa normal. Mas eu acho que o milagre que existe é durante todo este sofrimento desde o início, indo através dos dias de hoje. O milagre das pessoas que nós encontramos, das pessoas que pedem, que rezam em conjunto, que se ajudam, enfim, até que se perdoam e fazem pazes. Tudo isso, a meu ver, são milagres que Deus faz. E Deus faz esses milagres com a nossa cooperação também. Eu sou Humberto de Melo, tenho 49 anos e nasci nas 12 Ribeiras, Terceira Açores, e estou a viver neste momento na cidade de Cerritos, na Califórnia. O meu nome é Maria da Conceição de Melo, tenho 48 anos, nasci nas 12 Ribeiras, na Ilha Terceira, e estou a viver agora na cidade de Cerritos, em Califórnia. Eu vivi nos Açores por 25 anos. O que eu fiz lá praticamente foi como estudante, além da escola primária, tirei o curso de Filosofia, o curso de Teologia. Depois de terminar o meu curso, decidi fazer um estágio vocacional por 2 anos, em que trabalhei no Centro Juvenil Beato João Batista Machado, em Angra, como diretor do centro. Depois de 2 anos, eu cheguei à conclusão da minha vocação para o matrimónio e parte da minha família já estava aqui na Califórnia, inclusive a minha futura esposa e família. E então vim, nós casámos e aqui, é claro, tirei mais aulas, frequentei várias classes depois de chegar aqui e inclusive os meus masters em Management with Specialization in Counseling, e trabalho para uma companhia em que é sobre engenharia, trabalho na logística, na parte logística de engenharia. Enquanto estava na Terceira, em 12 Ribeiras, nos Açores, sentia bastante o aspecto social em que vivia com as pessoas. As pessoas praticamente conheciam-se umas às outras. A ilha só tem cerca de 70.000 pessoas e, portanto, vivia ali na cidade. Em geral, as pessoas conheciam-se, íamos ao café, ao restaurante, as pessoas conviviam muito. Depois as festas regionais, como os folclóricos, as touradas, nós convivíamos muito e conhecíamos praticamente e falávamos todos os dias, não é? Portanto, é um aspecto de vida diferente aqui dos Estados Unidos, porque
as pessoas relacionam-se muito mais. Vivi nos Açores por 14 anos, completei a escola primária. Aos 9 anos acabei a escola e comecei a trabalhar em casa com a minha mãe, como filha mais velha, ajudava ela no dia a dia com os trabalhos de casa. Nós vivíamos no centro da freguesia, em que estavam situadas num lugar em que muitas pessoas passavam por ali para ir para ver para outras festas. Nós tínhamos as touradas, quando era para o carnaval, vinha danças de outras freguesias e nós punhamos às nossas varandas ver passar as caminhonetes que vinham com essas danças para dançar, vinham procissões, iluminações à noite, íamos às iluminações, havia os bolos de leite, em que que davam a massa e o vinho e o leite. Nos fins de semana, o meu pai sempre nos juntávamos com com a família, íamos à praia, fazíamos os nossos piqueniques e tudo isso eu senti depois falta quando vim para os Estados Unidos. Tinha muitos irmãos, sim, havia 7 na família e eu ajudava, até naquela altura não havia máquinas de lavar, era lavar à mão, era pendurar a roupa nos fios, era a minha mãe que cozia o pão em casa, tinha que ir buscar a lenha, não havia torneiras, a gente tinha as nossas cisternas, que ia buscar a água à cisterna, a minha mãe tinha aqueles, como é que se chama, não é, da pot, mas como é que se diz em português, grande para aquecer as águas, não era selha, não é daqueles que aqueciam a água, era em panelas grandes, para a família, para aquecer a água, para dar banho a todos. Eu que ajudava a passar a ferro, mas não havia ferros elétricos, aquilo era tudo ferros com carvão. Eu é que fazia essas coisas, e que lavava o chão à minha mãe, limpava a casa. A minha mãe, até quando eu tinha 10 anos, a minha mãe foi para o seminário e eu fiquei a tomar conta da família. A minha mãe não foi ao seminário, a minha mãe foi a São Miguel, porque os meus irmãos estavam a estudar em São Miguel. E eu fiquei em casa a tomar conta das outras minhas 3 irmãs e o meu pai. E é que fiquei a lavar, a cozinhar e a fazer tudo. E também uma coisa que eu fazia como criança muito era a malha. Aprendi a fazer malha, fazia sueras e vestidos vestidos para as minhas irmãs mais novas e sueras para os meus irmãos, tudo em malha que eu fazia. Quando cheguei aqui, é claro, talvez o choque não foi tão grande porque tinha família tanto do meu lado como do lado da minha futura esposa. Por conseguinte, eu penso que foi mais fácil nesse sentido. Além disso, também aprendi várias línguas lá em Portugal, nos Açores. Eu tinha uma tendência para aprender línguas, sabia mais ou menos o inglês, só me faltava a prática. E, portanto, foi relativamente fácil nesse sentido adaptar-me. O que achei bastante a falta foi a vida social, embora tínhamos aqui o chamado Salão Português do Artisan DS, em que existem portugueses e podemos falar, portanto, com eles em português, falar e fazer coisas regionais dos Açores, etc. Mas também tínhamos a celebração da missa em português, em que tive a oportunidade também de ajudar com os leitores e outros sectores da liturgia. Portanto, foi assim relativamente fácil adaptar-me à vida aqui dos Estados Unidos. Depois também no trabalho, não é? Sentia-me relativamente à vontade, porque, embora fosse só em inglês, não houvesse ninguém em português, mas as pessoas são simpáticas, aceitam bem os outros, é muito interessante nesse sentido. Penso que as pessoas aceitam bastante bem as pessoas vindas do estrangeiro. No certo sentido também que um meio maior, que a gente tem a oportunidade de viver uma vida mais independente, não conhecemos todas as pessoas com quem vivemos, gosto desse aspecto, da independência. Ao mesmo tempo também de várias culturas que existem aqui nos Estados Unidos e a gente vai aprendendo de todas elas e vamos aplicando todas elas aquilo que é melhor para nós e vamos aprendendo delas todas. O cinema, que eu lá não tinha oportunidade de ir ao cinema, eu gosto muito de cinema, tenho essa oportunidade. Eu, quando estava em casa, o meu pai me dava muitas oportunidades de viajar, também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de viajar. E tenho tido essa oportunidade muito aqui nos Estados Unidos de o fazer, de viajar. Que são uma das coisas que eu adoro mais, é o viajar. E tenho tido essa oportunidade também aqui. Mas, Fado Luís, puxo por mim a ver o que é que eu posso pensar mais que eu gosto daqui.
quando viemos para aqui, ou quando eu vim para aqui, é interessante viver e tentar ingressar numa outra cultura, e não só numa outra cultura, em várias culturas que existem nesta cidade tão grande, aqui de Los Angeles e os arredores. Nós estamos continuamente em contato com maneiras de pensar diferentes, de viver, maneiras de interpretar factos, etc. Por conseguinte, é totalmente diferente dos Açores, em que é mais uma visão fechada, pelo menos naquela altura, em que não havia tantas comunicações. Aqui também há a oportunidade como a Sam disse, do estudo. Mesmo a trabalhar, nós podemos tirar várias aulas, vários estudos que se pode fazer e continuando a trabalhar. Isso é interessante porque assim a pessoa pode estar ganhando o seu pão, pode ganhar para estudar e conseguir aquilo que tem a intenção de fazer. Portanto, é basicamente o que ela disse. As famílias já se conheciam mutuamente. Eu estudei com os irmãos dela na mesma instituição nos Açores e, portanto, nós íamos várias vezes à casa deles e conhecíamos mutuamente. E depois houve um intervalo grande em que eles vieram para os Estados Unidos, eu continuei a estudar e depois, então, como disse, depois do meu estágio vocacional, então aí decidi vir para os Estados Unidos. As nossas duas filhas, nós tentámos, principalmente quando a mais velha nasceu, em falar em português com ela. E até ela tinha uma senhora que tomava conta dela, que era portuguesa, portanto ela falava português com a senhora. E quando vínhamos para casa falámos o português com ela. Mas ela depois aos 4 anos foi para o preschool. E então aí foi quando ela começou mais a falar o inglês. E depois foi para a escola privada, a escola católica. E aí não havia muitas crianças portuguesas. Em que ela falava mais era o inglês. E vinha para casa connosco e nós falávamos o português com ela e ela queria sempre responder em inglês. Depois veio a segunda filha, em que a segunda filha a mesma coisa, nós tentámos falar o português com ela, mas elas como irmãs, as duas, sentiam-se mais confortáveis a falar o inglês. E nós, então, quando falámos o português, elas respondiam em inglês, mas no nosso ambiente social sempre levámos aos programas, ao salão português, às atividades portuguesas, às coisas culturais. Em casa cozinhámos à portuguesa, com os nossos amigos, muitos dos nossos amigos são portugueses, em que ela estava no ambiente português. A mais velha fala as duas línguas, tanto lê e escreve. Muitas vezes, muitas coisas que o pai fazia em português, ela passava a máquina para o pai, as coisas em português. E aí ela teve a oportunidade por si própria de aprender a ler e escrever. A outra miúda, a segunda miúda, aí, quer dizer, não fala tão bem o português. Já o português dela é um pouco mais fraco. Entende mais que o que fala. Porque o meu pai tinha 7 filhos e ele não podia dar educação aos 7 filhos e principalmente a prioridade naquela altura, ou naqueles 1960, eram os rapazes a que estudavam e não as raparigas. E eu era um desejo que eu tinha em querer ser professora e foi... Eu não gostava de vir para os Estados Unidos, mas uma vez que vim, estava muito contente porque ia alcançar o meu sonho, que era ser professora. E foi isso que tive essa oportunidade de estudar, como alguns outros meus irmãos. Se meu pai tem ficado sempre nos Açores, não tenho tido essa oportunidade, porque meu pai economicamente não podia pôr 7 filhos a estudar. Eu penso que se tem continuado nos Açores, claro, é difícil saber o que é que iria acontecer, mas penso que teria oportunidade de emprego e de vida relativamente boa, penso eu. Vindo para os Estados Unidos, depois foi uma aventura e parece-me que foi uma aventura interessante porque, claro, o meio é muito maior, há mais possibilidades, não só económicas, mas culturais, e eu acho que isso foi interessante.
sempre haverá, vamos Talvez. lá, um pouco esta atitude de dizer, well, nós vimos dos Açores, somos provenientes de pessoas que vieram dos Açores, mas a cultura dos Açores ou a cultura portuguesa, eu penso-me que não vai ser muito evidente nas próximas gerações. Não se sabe o que é que vai acontecer, naturalmente, mas penso que pouco a pouco os nossos filhos, ou netos, ou bisnetos se vão integrar nesta cultura e vão experimentar várias culturas e perde-se a cultura portuguesa pouco a pouco.